Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao meu canal Anderson Mendonça. É com um profundo amor, carinho, respeito, admiração e satisfação que eu fico feliz de de ter vocês aqui no meu canal. E é com amor, com carinho, respeito, honra e admiração a você e a sua família, que eu peço a você, a sua família, a vossa licença para adentrar na sua casa, no seu lar e na sua residência e levar até você a sabedoria, o conhecimento, o poder da maravilhosa, extraordinária, magnífica, perfeita, santa e eterna e poderosa palavra de Deus. E levar até você e a sua família também o conhecimento da ciência. Levar até você e a sua família conhecimento, sabedoria, conteúdo e informações de qualidade para abençoar poderosamente você e a sua família em nome de Jesus Cristo. Bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte tema. Eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte assunto. Por que Deus condena o homossexualismo? Por que Deus condena a prática homossexual? Por que Deus abomina o pecado do homossexualismo? Nós temos visto hoje na nossa sociedade brasileira e mundial o grande índice de casamento de pessoas do mesmo sexo e homens que casam com homens e mulheres que casam com mulheres. E nós temos visto na nossa sociedade brasileira e mundial que milhares e milhões de pessoas vê a prática homossexual, a prática do homossexualismo como uma obra natural. Muitas pessoas veem biologicamente, psicologicamente, sexualmente falando como uma obra natural a prática do homossexual. Pela falta de sabedoria, pela falta de informação de conteúdo, pela falta de conhecer a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, e por falta de conhecimento científico, por falta de não conhecer a ciência no que diz respeito à genética, à biologia, à anatomia, à sexualidade humana do homem e da mulher. E o que nós temos visto hoje na nossa sociedade brasileira mundial é a inversão de valores. Essa que é a verdade, essa que é a grande realidade. Os valores hoje em dia estão sendo distorcidos e invertidos. As pessoas estão dando prioridade e valor ao pecado, à imoralidade, aquilo que é desagradável e abominável aos olhos de Deus. E por que Deus condena a prática homossexual, a prática do homossexualismo? Bem, Deus condena a prática homossexual, a prática do homossexualismo, porque o propósito, a finalidade, o projeto, o desígnio que Deus criou com toda a sua infinita soberania, sabedoria, conhecimento e onisciência, ele criou esse propósito, esse projeto da criação da civilização humana com base na criação do homem e da mulher, do macho e da fêmea, espiritualmente, biblicamente, geneticamente, cientificamente, biologicamente, através do conhecimento da anatomia, sexualmente. Este foi o modelo perfeito de família que Deus criou. Homem e mulher, o macho e a fêmea, e os seus filhos, a sua prole. Então, a história da civilização humana, a criação da história da origem da civilização humana está sustentada na criação da família entre um homem e uma mulher, para a geração de seres humanos, a criação dos seus filhos e a formação da sociedade mundial até nos dias de hoje. Esse é o verdadeiro perfeito, esse é o verdadeiro poder de Deus, esse é o verdadeiro significado perfeito e santo que Deus criou. Homem, mulher, macho e fêmea, sua irmã e semelhança os criou, e os seus filhos, a sua prole, no que diz respeito à origem da história da criação da civilização humana, que está sustentada no relacionamento, no casamento entre um homem e uma mulher. E nós temos visto hoje em dia psicólogos, educadores, professores, pastores, religiosos, cientistas debaterem sobre esse assunto com profunda importância, sabedoria, seriedade, e temos buscado informações, conteúdo e sabedoria no conhecimento da palavra de Deus e da ciência
para levar até você e mostrar até você que a verdadeira perfeição da vida humana, da criação humana, está baseada e concretizada como Deus criou de maneira perfeita entre um homem e uma mulher, o macho e a fêmea e seus filhos e a sua prole. E eu já estou aqui com a palavra de Deus em mãos, e eu quero ler para você o que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 1, nos versículos 26, 27 e 28. A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Agora eu vou ler para você o que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 2, nos versículos 18, 21, 22, 23 e 24. A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-lhe a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ou seja, nós temos visto agora, você viu agora, com profunda atenção e respeito e honra e admiração à palavra de Deus, que Deus criou o homem e a mulher, o macho e a fêmea, a sua imagem e semelhança os criou, e da costela do homem Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea para ele, para formar filhos, geração de seres humanos, para formar sua família. E os dois se tornarão uma só carne, quer dizer, o homem deixará seu pai e sua mãe, os dois, e se unirá a sua mulher, a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne, quer dizer, uma só personalidade, um só espírito, uma só alma, uma só mentalidade, um só pensamento no sentido de estarem unidos nos mesmos propósito, que é adorar a Deus em espírito e verdade, fazer a vontade de Deus, obedecer à palavra de Deus. Então, biblicamente, espiritualmente falando, é por essa razão que Deus condena a prática do homossexualismo, porque Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, sua imagem e semelhança os criou em todos os sentidos de desenvolvimento psicossocial, espiritual, evolutivo da mente humana, do espírito humano, da alma humana, da santidade, do amor, do caráter, do respeito e da união entre homem e mulher para a geração de seres humanos, para a formação da sua família. Então, biologicamente, no sentido, geneticamente, sexualmente, no sentido da anatomia, sexualmente falando, Deus criou um homem à sua imagem e semelhança para ter um comportamento de um homem idôneo, de um homem perfeito e santo, de um homem que venha ter um comportamento correto e perfeito, que tenha um comportamento idôneo, um comportamento honesto, em todos os sentidos de desenvolvimento psicossocial e espiritual da vida, no sentido de ter a capacidade, a compreensão, o discernimento, de se comportar como homem no sentido de obedecer a sua palavra, a palavra de Deus, de estar em união com Deus, de adorar a Deus em espírito e verdade, e de ser o chefe da família, de cuidar da sua esposa, dos seus filhos, de dar educação, sabedoria e conhecimento para a bênção da família. Esta é a verdadeira, o significado, a origem da natureza masculina, do comportamento verdadeiro do homem na sociedade. E, por outro lado, a mulher, no seu familiar, na sua família, na sociedade, tem que ter este verdadeiro comportamento da natureza humana, da natureza feminina, que é ser uma mulher delicada, uma mulher que venha cuidar do marido, dos filhos, de uma mulher perfeita, santa, de uma mulher que tenha os pensamentos voltados para Deus, para adorar a Deus em espírito e verdade, e nesse sentido se unir à sua esposa, ao seu marido, para educar os seus filhos, formar os seus filhos, a sua família, a sua prole, para
Deus o abençoar e mostrar o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido da vida, no sentido de adorar a Deus em espírito e verdade e obedecer à palavra de Deus e, consequentemente, amar a sua família. E foi este propósito perfeito, santo e honesto, é, através da infinita soberania e onisciência de Deus, que Deus criou. Foi assim que Deus criou. Este foi o verdadeiro propósito, projeto, desígnio perfeito que Deus criou. O homem e a mulher, o macho e a fêmea, seu irmão e semelhança os criou, e para formar a sua família, a sua prole, para ter os seus filhos, para ter uma família abençoada diante de Deus. Este foi o verdadeiro modelo de família criado por Deus. Agora eu vou ler para você o que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 27 e 28. A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, diz assim: E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Por isso Deus nos abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Quer dizer, Deus, na sua infinita soberania e onisciência, criou tudo perfeito, tudo santo. E a palavra de Deus, no livro de Romanos, como eu li agora para você, a palavra de Deus diz que a prática homossexual é pecado e abominável aos olhos de Deus. Deus condena a prática homossexual, é um pecado, é um ato abominável diante de Deus. E Deus condena a prática homossexual, como vimos agora na palavra de Deus, na Escritura Sagrada. Agora, trazendo para você o conhecimento científico, o dado científico, quando uma criança do sexo masculino está em formação, está se desenvolvendo durante a gestação no ventre de uma mulher, já quando essa criança nascer, vai trazer consigo as características do sexo masculino, da natureza masculina. E esta criança do sexo masculino futuramente vai crescer, vai evoluir, vai se desenvolver e vai se tornar um homem para se relacionar com uma mulher, para gerar a sua família, formar a sua família. E por outro lado, quando uma criança do sexo feminino está sendo gerado no ventre de uma mulher durante a gestação, na formação da vida, biologicamente, geneticamente, sexualmente, esta criança do sexo feminino, quando nascer, vai trazer consigo à tona as características do sexo feminino. Ou seja, e quando essa criança do sexo feminino, essa menina futuramente vai se desenvolver, vai evoluir, vai crescer, vai se tornar uma mulher para se casar com seu marido, para formar a sua família, para ter uma família abençoada, formar a sua prole. Então, cientificamente falando, esta que é a perfeição da palavra de Deus, da criação de Deus, no sentido do conhecimento da Bíblia e da palavra de Deus no sentido do conhecimento da ciência, do conhecimento científico. Deus criou tudo perfeito e no cérebro de uma criança que está em formação, no cérebro de um feto que está sendo desenvolvido no ventre de uma mulher durante a gestação, existe um ramo da neurociência, da neurologia, da biologia, da anatomia, da sexualidade que explica que a criança do sexo masculino e a criança do sexo feminino que está sendo gerado no ventre de uma mulher durante a gestação, na formação da vida, estes genes da genética, da biologia que está sendo formado no ventre de uma mulher, que está sendo formado na mente da criança do sexo masculino, quando esta criança nascer e vai desenvolver, vai crescer, vai se tornar um homem, vai possuir e expressar as características de um homem na sociedade, na família, no seu familiar. E a criança do sexo feminino que está sendo formada no ventre de uma mulher durante a gestação vai trazer os genes, vai trazer a genética no seu cérebro, que vai expressar à tona na sua formação de vida, futuramente, no seu desenvolvimento psicológico, social e sexual. Esta criança do sexo feminino vai trazer os genes, as características do sexo feminino, e quando essa criança crescer, se desenvolver, vai se tornar uma mulher para ter um comportamento perfeito de uma natureza de uma natureza feminina, perfeita, idônea, como mulher no seio da família, na família e na sociedade, e para se relacionar com um homem, casar com um homem, com seu marido, ter os seus filhos, a sua prole. Então esta
é a verdade bíblica, a verdade da palavra de Deus, a verdade científica, no que diz respeito da criação do homem, da mulher e da sua família. Foi este modelo perfeito de família que Deus criou, o homem, a mulher e os seus filhos. E é por esta razão que Deus condena a prática homossexual, a prática do homossexualismo, porque não é natural, não é normal, é pecado, é abominável aos olhos de Deus. E a palavra de Deus diz que é pecado, e a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, e o próprio Deus disse que a alma que pecar, essa morrerá. Então, devemos ter esta consciência, esse conhecimento, esta finalidade, esse propósito de colocar em nossas mentes, na nossa mentalidade, de que Deus criou tudo perfeito, Deus criou o homem, a mulher, o macho, a fêmea, a sua imagem e semelhança, Deus criou, seus filhos, a sua prole, e foi este o modelo perfeito de família que Deus criou e os abençoou. Então, senhoras e senhores, moças, rapazes, homens e mulheres de Deus, devemos atentar sempre para o conhecimento da palavra de Deus, para o conhecimento da ciência, para que possamos reter este conhecimento e praticar a justiça e a verdade diante de Deus, para ter bênção, prosperidade, qualidade de vida na família e na sociedade. Bem, senhoras e senhores, moças, rapazes, homens e mulheres de Deus, que Deus abençoe grandemente, poderosamente você e a sua família. Um grande abraço. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Amém.